Depois do primeiro filme de Guardiões da Galáxia, passamos praticamente uma década inteira com uma coisa na cabeça. Eu sou Groot. Praticamente se tornou um novo idioma até. Só que de repente o personagem aprende a falar outras coisas? Ele finalmente aprendeu a falar como a gente? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, Guardiões da Galáxia 3 chegou nos cinemas, tá arrebentando em crítica, em público, em bilheteria também, né? É um sucesso, né? Ainda mais depois de um bom tempo da gente vendo que a qualidade dos filmes da Marvel tem caído em questão de CGI, em questão de roteiro e tal. E é muito bom ver que pelo menos a trilogia dos Guardiões da Galáxia se manteve intacta do começo ao fim, é maravilhosa, é comovente, é emocionante, você entra chorando e sai desidratado do cinema, né? Porém, tem um detalhe muito interessante que a gente pegou lá no finalzinho do filme, que acho que é um dos momentos mais comoventes e que, assim, dá um quentinho no coração de todo mundo. Está relacionado a um dos personagens mais queridos de todo o MCU, de toda a cultura pop, que é o nosso querido Groot, né? Que a gente cresceu ouvindo ele falando uma única frase todos esses anos, que é eu sou Groot, que é praticamente como se ele estivesse apresentando o tempo todo, sendo que na verdade todo mundo entendia o que ele estava falando ali, né, os membros do Guardiões, primeiro o Rocket, depois os demais membros, né, quase como se fosse uma espécie de outro idioma, o seu idioma próprio ali, né, o grutês de certa forma. Porém, parece que ele aprendeu a falar com a gente, ele aprendeu a expandir esse vocabulário ali no final do filme. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que aconteceu nesse finalzinho, nessa última cena do personagem, nessa última fala que o Groot teve em Guardiões da Galáxia Volume 3. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos, seja de Marvel, DC, ou filmes, séries, games, super-heróis, cultura pop de uma maneira geral. E, obviamente, deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora falar sobre o que aconteceu que o Groot aprendeu a falar. Em 2014 saiu o primeiríssimo filme do Guardiões da Galáxia, foi um sucesso tão grande que ninguém esperava, acho que nem a própria Marvel esperava também, né? Eles mesmos falaram isso. E assim, uma trama é muito boa, são personagens divertidos, carismáticos, e acho que nenhum dos personagens ganhou tanto carinho do público quanto o próprio Groot, porque vamos combinar, né? O cara, ele é grande, até um certo assustador também, super poderoso também, só que ele também é fofo, é carinhoso, ele tem uma coisa meio de bobão ali, quase como se fosse uma criança crescida ali, né? Não da mesma forma que o Drax, que é outro tipo de bobo ali, né? Mas é muito divertido, a gente se apega com o Groot. E um detalhe que muita gente pegou é que o personagem só tem uma única fala o filme inteiro, que ele repete várias vezes, que é eu sou Groot, né? É como se, tipo, o nível de intelecto da espécie dele, que pra quem não sabe, ele é da espécie Flora Colossus, e até onde se sabe, no universo da Marvel, no MCU, ele seria o último de sua espécie, ele meio que tem um certo intelecto, um nível de intelecto alto bastante para ele conseguir formular palavras, mas não tanto para formular mais palavras do que essas três. E foi assim, durante o filme inteiro ele só falava isso. Eu sou Groot, eu sou Groot, eu sou Groot. E isso, essa frase podia significar bom dia, como vai, como tá passando, ele contar a história da vida dele em uma única frase ali, né? Ou ele tá realmente só se apresentando como que se chama Groot. Pode ser isso também, né? Só teve uma única fala diferente que ele teve ao longo de todos esses filmes do MCU, né, até esse atual momento em Guardiões da Galáxia 3, que foi no final do primeiro filme, onde ele fala a frase nós somos Groot, no momento em que ele estava salvando ali os Guardiões da queda da nave do Ronan. Nós somos Groot. Quando a nave do Ronan caiu, o Groot se sacrificou para proteger os seus amigos ali, né? Ele acabou morrendo. Aquele Groot morreu. Só que acontece, o Rocket pegou meio que um galho ali, plantou e nasceu um novo Groot. Só que não é o Groot original que renasceu que nem uma fênix ali, né? Aquele seria o próprio filho do Groot, um Groot Júnior, né? O filho do Groot lá do primeiro filme, né? E a partir do Guardiões da Galáxia 2, a gente teve um Groot novo, o Groot Júnior, né? O Baby Groot, né? Pelo menos isso de acordo com o que o próprio James Gunn falou. Lembrando que assim, o filme pertence ao MCU, mas toda a franquia do Guardiões da Galáxia, os personagens ali, são criação do James Gunn, né? Que dirigiu e roteirizou esses filmes, produziu também, né? O cara, tipo, é o pai dessa gente, né? Ele é o pai desses personagens, praticamente. Então, se ele falar algo relacionado a eles, a gente tende como verdade. Não tem como... é praticamente oficial, né? Relacionado aos Guardiões da Galáxia dos filmes, do MCU, o James Gunn falou, então é verdade.
E quando nasceu esse Baby Groot, né, o Groot Jr., do Guardiões da Galáxia 2 até esse atual momento em Guardiões da Galáxia 3, né, passando também por Guerra Infinita, Ultimato, o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, ele só falou essa frase, né, eu sou Groot. Ele nem voltou a falar a frase anterior, nós somos Groot. Ele nunca falou, tudo bem, a gente viu isso no primeiro trailer do Guardiões da Galáxia 3, só que essa frase não tá no filme. Em nenhum momento ele fala, nós somos Groot ali, né. Ele sempre fala, eu sou Groot, eu sou Groot, eu sou Groot. De início, no primeiro filme, a única pessoa que praticamente entendia o que ele falava era o Rocket, porque, tudo bem, a gente vê que os dois têm uma relação muito forte, são praticamente melhores amigos ali, né? Embora acho que uma coisa que faltou no Guardiões 3 é mostrar como é que o Rocket se conheceu o Groot, né? Tudo bem, a gente viu o Rocket fugindo, beleza, a gente viu a origem dele, mas faltou mostrar como é que ele conheceu o Groot, nem pra ter uma ceninha rápida ali, tipo, como é que eles se conheceram, se encontraram. Podia ter isso, pelo menos na minha opinião. Mas voltando aqui, o Rocket foi um dos primeiros a ter contato com o Groot e a entender o que ele fala. Tudo bem, no começo ele acho que ficou confuso também, mas com o passar do tempo ele foi entendendo que o Groot, traduzindo o que o Groot falava. Inclusive, no segundo filme, que caso vocês não saibam, tem um espaço de 3 meses entre o primeiro e o segundo Guardiões da Galáxia. Tudo bem que entre os lançamentos foram 3 anos, mas entre a cronologia são 3 meses ali, o Rocket ainda era o único que entendia o Groot, né? Os outros Guardiões não traduziam muito bem o que ele falava. Até, claro, na pós-créditos que a gente viu do Guardiões da Galáxia 2, né? Uma das cenas pós-créditos, onde a gente vê o Groot já como adolescente, já se passaram pelo menos um espaço de 3 anos ali, que vai de Guardiões da Galáxia 2 até Guerra Infinita, e a partir daí todo mundo já conseguia entender o que o Groot estava falando, até porque eles cresceram com esse Groot novo, né? Com esse Groot Jr. O personagem é um novo personagem, então eles começaram a aprender com o Groot o que ele estava querendo dizer, né? Então o Quill, a Gamora, o Drax, a Mantis, a Nebula também, embora não tenha passado tanto tempo assim com os Guardiões, eles começaram a entender o que o Groot estava falando ali, porque eles começaram a criar aquele novo Groot a partir de que ele nasceu, a partir do momento que ele nasceu. Então com o tempo eles foram aprendendo também a se comunicar com ele, entender o que ele estava falando. Groot, pode guardar essa coisa? Agora, eu não vou falar de novo. Groot. Eu sou Groot. Oh, boca suja! Ei! Eu comentei que o Groot teria o seu próprio idioma, de certa forma, e muitas pessoas tendem como isso também, enxergam dessa forma também. Porém, o próprio James Gunn comentou, né, no Twitter, se não me engano, acho que ele entra no espaço de Guerra Infinita e Ultimato, que o Groot, ele na verdade foi baseado numa síndrome, uma doença, um transtorno da vida real, que é uma síndrome que faz com que as pessoas elas não conseguem formular frases ou palavras inteiras, né? Tudo bem, ela consegue se comunicar, ela emite sons tal, mas ela não consegue formular uma frase inteira, ou às vezes ela só consegue falar uma palavra o tempo todo. Se eu não me engano, acho que tinha um cara nos Estados Unidos, baseado nessa síndrome aí, né? Que tinha essa síndrome que ele só conseguia falar tifo. Ele fala tifo o tempo todo. Tifo, 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 tifo. É só isso. Ele fala tifo o tempo todo. Mas as pessoas ao seu redor, no seu convívio social ali, conseguem entender o que ele tá falando, como seus familiares, seus amigos. Por quê? Porque já passaram bastante tempo com ele, já rola uma conexão, então as pessoas já entendem o que a pessoa tá querendo dizer ali, mesmo que ele só esteja dizendo uma única palavra. E o caso do Groot é a mesma coisa. O James Gunn se inspirou nisso justamente no que o Groot estava falando. Então ele fala, eu sou o Groot o tempo todo, só que com o passar do tempo, com o Rocket e depois com os demais Guardiões, eles foram aprendendo a traduzir o que o Groot estava falando, a entender o que o Groot estava querendo falar naquele momento, se expressar ali, mesmo que ele só fale uma frase o tempo todo. Nick, mas o Thor lá em Guerra Infinita também entendeu o que o Groot estava falando. Bom, aí a gente fica numa dúvida, né? Porque como o Thor falou no filme, ele teoricamente teria tido aulas de grutez, né? Como ele comentou em Asgard. Então ele sabe mais ou menos o que o Groot está falando. Então ele traduz esse idioma, né? Porém, de acordo com o James Gunn, né? Como ele não passou todo esse tempo com o Groot, da mesma forma que com os demais Guardiões, ele acabou de conhecer a árvore ali, né? Ele praticamente só leu o contexto da cena, que era o Groot comentando com o Rocket que ele estava apertado para ir no banheiro, né? E não tinha banheiro naquela cápsula ali, né? Então ele conseguiu traduzir o que o Groot estava falando naquele momento, né? Então foi não uma questão de entender o que o Groot estava falando, mas de entender o contexto da conversa, né? Mas aí realmente fica uma dúvida. O James Gunn fala uma coisa, então como eu falei, ele tem essa questão porque ele é meio que o pai dos personagens do Guardiões da Galáxia, mas o filme foi Guerra Infinita, então tem a questão de ser o filme da Guerra Infinita, o filme dos Vingadores, todo o contexto do MCU, então fica meio que essa dúvida aqui, né? A princípio, além dos Guardiões, o Thor, teoricamente, é o único que também entende que o Groot fala. Porém, em Guardiões da Galáxia Volume 3, a gente tem uma surpresa que pegou todo mundo no pulo. Ninguém estava esperando aquele momento, que é o quê? No final do filme, os Guardiões se unem, né?
começa a ter um clima de despedida ali, né? Não só do filme, mas também dos próprios personagens, porque cada um ia pro seu canto. O Quill ia voltar pra Terra pra ficar com seu avô, a Mantis ia sair numa viagem de autodescoberta ali, de autoconhecimento, pra saber o que ela gosta, o que ela quer, né? De si mesma também. A Nebula ia criar uma nova comunidade, uma nova sociedade ali dentro de lugar nenhum. O Drax ia ajudar ela até pra poder cuidar das crianças, porque o cara é um paizão, ele nasceu pra criar crianças, pra cuidar de crianças ali, pra ser um pai ali, né? E o Rocket seria um novo capitão de uma nova formação dos Guardiões da Galáxia. E quando tava todo mundo cumprimentando eles, tanto cumprimentando o Rocket por ele ser um novo capitão, e também meio que uma forma de despedida entre eles ali, o Groot, ele solta a seguinte frase, abre aspas: "Eu amo vocês, pessoal", fecha aspas. Ou seja, ele soltou uma frase completamente diferente de tudo que ele falou ao longo de quase uma década aí de Guardiões. Óbvio, um detalhe grande como esse nesse filme, né, nesse filme de despedida, todo mundo ficou especulando. Nossa, o Groot finalmente aprendeu a falar, ele finalmente começou a traduzir o que ele estava falando ali, aprendeu outro idioma que não fosse seu próprio ali, ele começou a falar outras frases que não seja "eu sou o Groot", né, que não tenha falando dele na terceira pessoa praticamente o tempo todo, né? Na verdade não foi bem isso, né? Começou a rolar uma teoria a partir daí, a partir do lançamento desse filme, que na verdade o Groot ele não aprendeu a falar outras frases ali, ele continua falando, aliás ele nem falou essa frase, ele não falou "eu amo vocês, pessoal", como a gente tá acreditando, ele falou "eu sou Groot" normalmente naquela cena, ele falou, a questão é que nós começamos a entender o que o Groot estava falando naquele momento. A gente pode fazer uma comparação com a própria Gamora nesse filme, lembrando que essa Gamora não é a mesma que a gente viu nos filmes anteriores lá, até Guerra Infinita, essa aí que formou os Guardiões da Galáxia e viu o Groot crescendo lá no Guardiões da Galáxia 2, essa aprendeu o que o Groot estava querendo falar, né, o tempo todo, né? Só que essa Gamora morreu em Guerra Infinita. Essa aqui é a Gamora de uma linha do tempo alternativa que nunca conheceu o Groot, nunca fez parte dos Guardiões da Galáxia ali, né? E agora ela finalmente... Então, tipo, ela não estava entendendo o que o Groot estava falando boa parte do filme, até chegar no final ali e ela começar a entender o que o Groot está falando, sendo que ele estava falando normalmente ali, "eu sou o Groot", ele falou 2 vezes, mas finalmente ela conseguiu entender o que o personagem está falando. Essa foi a mesma coisa que o Groot estava fazendo agora. Ele falou "eu sou Groot" normalmente. Só que nós, depois de quase uma década acompanhando esses personagens, a gente finalmente entendeu o que o Groot está falando ali, né? Então nós meio que conseguimos traduzir o que o Groot estava falando. Ah, Dimitri, mas isso é balela, isso é só teoria e especulação de fã que a gente vê por aí. Realmente, isso apenas começou com uma teoria na internet, né? Começou a rolar por aí, em vídeos, em blogs, em sites, né? De cultura pop, cultura nerd. Porém, isso acabou chegando ao James Gunn. Alguém foi lá no Twitter e perguntou diretamente ao James Gunn sobre isso, né? Sobre essa cena, sobre essa teoria aí. E o que eu falei, o cara praticamente criou os Guardiões no cinema, então tudo que ele fala praticamente é verdade. E ele confirmou essa teoria de que sim, o Groot ele não aprendeu a falar, mas nós que aprendemos a entender o que ele estava dizendo. Então a gente meio que começou a fazer parte da família dos Guardiões da Galáxia. Então da mesma forma que a Gamora, no final desse filme, começou a entender o que o Groot estava falando, nós, depois de quase uma década, começamos a entender o que o Groot estava falando. Que nem eu falei, né? Essa questão, o Groot, ele fala a mesma frase o tempo todo, mas é a gente que vai aprendendo a entender o que ele tá querendo dizer, o que significa, né? A gente tá falando do Groot, mas isso vale para outros personagens ao redor da cultura pop, como por exemplo o Chewbacca no Star Wars. A gente não entende, o cara tá rugindo e grunhindo o tempo todo, mas o Han Solo, que passou um bom tempo com ele, sabe exatamente o que o Chewbacca tá falando ali, né? Então, tipo, o Chewbacca não aprendeu a falar nosso idioma, mas a gente começou a entender o que ele tá falando. O Groot é a mesmíssima história. E não foi só o James Gunn que confirmou isso não, mas o próprio Vin Diesel, que é o ator que faz o áudio original do Groot, também confirmou essa teoria, né? E vamos lembrar que o cara passou a franquia inteira da Marvel apenas falando "eu sou Groot", né? As únicas exceções foram lá no primeiro filme, que ele falou "nós somos Groot", que acho que, tipo, dispensa de traduções, né? E agora que ele falou também "eu amo vocês, pessoal". Só que aí ele confirmou que, na verdade, ele pode ter dito isso, mas no filme mesmo, o Groot falou "eu sou Groot" normalmente, e nós que começamos a entender o que a árvore estava falando ali, né? E vamos lembrar que o Vin Diesel, apesar de ele falar sempre a mesma frase em toda essa franquia da Marvel, ele, na verdade, recebeu um roteiro secreto ali, mostrando o que o Groot realmente estava querendo dizer. Então, por exemplo, no roteiro do Vin Diesel estaria escrito "bom dia", o Groot ia falar "bom dia" para as pessoas ali, então o Vin Diesel tinha que falar a frase "eu sou Groot", como se ele estivesse dizendo "bom dia", com a entonação de um cumprimento. Se o Groot estivesse xingando alguém, o Vin Diesel teria que falar a frase "eu sou Groot" no tom como se o Groot estivesse xingando alguém, né? E as pessoas ainda acham que atuar é fácil, né? É só decorar roteiro e pronto, né? Vai entender. Olha o trabalho que o Vin Diesel teve em toda essa franquia de filmes da Marvel. Eu sou Groot? Eu sou Groot? Eu sou Groot? Eu sou Groot?
Eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot.